Uma tarde de calor abrasador, de regresso a casa após horas extraordinárias, sentia o corpo desfeito. Apenas 10 minutos depois de eu ter ligado o ar-condicionado, a minha sogra desligou o disjuntor no quadro elétrico enquanto resmungava. Esta casa não sustenta pessoas que só querem boa vida. Sem dizer muita coisa, cortei a luz e a água, fiz a mala e saí naquele exato momento. Era o início do verão em Lisboa. O sol derramava-se sobre o asfalto das ruas como se estivesse a despejar fogo. O calor que irradiava do alcatrão negro fazia com que qualquer pessoa na rua ansiasse por um pedaço de sombra apenas para conseguir respirar. Nessa mesma tarde, regressei à casa dos meus sogros em Benfica, o lugar a que outrora chamei o meu pequeno paraíso. O meu nome é Inês Figueiredo, tenho 32 anos e sou gestora financeira numa grande empresa. O meu marido, João Ribeiro, era comercial na Construções Nova Era. A minha sogra, Dona Fátima Ribeiro, amava o filho mais do que a própria vida. Mas cada palavra que me dirigia era sempre afiada como um espinho. Desde que me tornei sua nora, a minha rotina era trabalhar de manhã, voltar à noite para cozinhar, e aos fins de semana tinha de preparar o almoço, porque, segundo ela, uma nora tem de saber manter a cozinha a funcionar. Naquela manhã de domingo, enquanto eu preparava os ingredientes para uns carapaus fritos com arroz de tomate, o telemóvel do escritório tocou com urgência. Havia um erro nos documentos de pagamento de um projeto de final do mês. Tive de ir imediatamente para o escritório. Antes de sair, enviei uma mensagem ao João. Hoje à tarde vou fazer horas extraordinárias. Talvez chegue tarde. Por favor, almoça tu e a tua mãe primeiro. Mas logo eu arrumo tudo. A mensagem foi lida, mas não houve resposta. Desde de manhã até quase ao meio-dia, fiquei sentada na sala de reuniões, ocupada a corrigir dados e a ligar a clientes. O meu estômago tinha apenas um café. Ao sair do escritório, o sol forte deu-me dores de cabeça. A minha camisa estava colada às costas por causa do suor e a minha barriga roncava. Cheguei a casa por volta das quase 2 da tarde. Assim que abri a porta, o aroma a carapaus e arroz de tomate recebeu-me. Na sala de jantar, a Dona Fátima e o João já tinham quase terminado de comer. Em cima da mesa, a travessa de peixe só tinha espinhas. A travessa de arroz já estava fria e o prato de salada estava no fim. A minha parte tinha sido posta de lado num prato pequeno no canto da mesa, já completamente fria. A Dona Fátima levantou o rosto sem perguntar se eu estava cansada ou com fome. Pousou os talheres com força na mesa. Só a esta hora é que sabes o caminho de casa. Ao fim de semana, as outras pessoas ficam em casa a ajudar na cozinha. Tu andas a passear desde de manhã. Já com esta idade ainda tenho de cozinhar para o João. Pareces mais uma estudante num quarto alugado do que uma nora. A minha garganta apertou-se. Eu enviei uma mensagem ao João de manhã, Dona Fátima. Houve um imprevisto no escritório. Por isso tive de ficar a trabalhar. Vou só mudar de roupa um instante. Depois venho arrumar a mesa e lavar a louça. Ela riu-se com cinismo. Trabalhar. Trabalhar. Quantos euros ganhas nesse escritório para achares que sustentas o mundo inteiro? Deixa os assuntos da casa ao abandono. Tem de ser a sogra a intervir. Ainda te armas em grande, como se fizesses favores a alguém. Olhei para o João. Ele apenas baixou a cabeça, ocupado a tirar os restos de peixe das espinhas, sem levantar os olhos. Eu só esperava que ele dissesse uma palavra a confirmar que eu o tinha avisado. Mas ele ficou calado. A dor não era pelas repreensões, mas por ver a pessoa que eu amava permitir que eu fosse rebaixada daquela maneira. Não quis discutir. Tinha medo que as minhas lágrimas caíssem. Nesta casa, as minhas lágrimas nunca tiveram valor. Baixei a cabeça. Está bem, Dona Fátima. Vou só mudar de roupa. Venho já. A Dona Fátima bufou. Olha que não é chegar e ir direta para o quarto como uma dondoca. Esta casa não sustenta quem só quer boa vida. Passei pela mesa de jantar, olhando para o meu prato de comida fria no canto. O arroz frio pode ser aquecido, o peixe frio pode ir ao micro-ondas, mas um coração que já arrefeceu, como se volta a aquecer? Abri a porta do quarto e pousei a mala na cadeira. O quarto estava abafado e quente. Limpei o suor da testa, pensando para mim mesma que ia descansar só um pouco, para a dor de cabeça passar, e depois saía. Sentei-me na ponta da cama, descalçando os sapatos de salto alto
que me deixavam os pés doridos. O suor escorria-me pelo pescoço, molhando a gola da blusa. Lá de fora, ouvia-se o barulho da Dona Fátima a arrumar os pratos com brutalidade, como se quisesse avisar-me de que ainda estava zangada. Peguei no comando em cima da mesa e liguei o ar-condicionado. O som do motor zumbiu suavemente e uma brisa fresca começou a descer. Só um bocadinho, disse a mim mesma. Não tinha intenção de fugir às lides domésticas, só precisava de aliviar a dor de cabeça, mudar de roupa e lavar a louça como sempre. Aquele ar-condicionado fui eu que o comprei, após as obras que fizemos em casa há 2 anos. Naquela altura, o nosso quarto era muito quente. O João queixava-se que não conseguia dormir. Em segredo, tirei dinheiro das minhas poupanças para comprar um aparelho novo. Mas a Dona Fátima foi exibir-se aos vizinhos, dizendo que o filho tinha sucesso e era atencioso com a família. Ainda não tinham passado 10 minutos desde que o ar-condicionado estava ligado. De repente, ouviu-se um clique e o ar fresco parou. Vi que a luz do quarto continuava acesa. Na sala, o som da televisão continuava a ouvir-se e a ventoinha continuava a girar. Isso significava que não tinha faltado a luz. Abri a porta e saí. Mesmo ao lado do quadro elétrico no corredor, a Dona Fátima estava de braços cruzados. Durante as obras, fui eu própria que pedi ao eletricista para fazer um disjuntor separado para cada ar-condicionado dos quartos. Nunca imaginei que o conforto que criei para a família se tornaria a arma da minha sogra para me encostar à parede. Hoje, a Dona Fátima olhou-me de alto a baixo. Acabaste de chegar a casa e já te enfiaste no quarto a ligar o ar-condicionado. A louça não está lavada, a mesa não está arrumada. A tua sogra acabou de cozinhar para o teu marido, e tu já estás preocupada em refrescar o corpo. Esta casa não alberga mulheres gastadoras como tu. A minha mão cerrou-se no batente da porta. Eu só liguei um bocado para passar a dor de cabeça, Dona Fátima. Estive o dia todo a trabalhar, e lá fora está imenso calor. Assim que me vestir, vou arrumar tudo. Ela deu uma risada seca. E o que é que tem se trabalhaste? O valor de uma mulher não está no cargo que tem lá fora, mas sim na sua cozinha em casa. A conta da luz é paga com o suor do João. Não é para tu estares deitada debaixo do ar-condicionado como uma rainha. O meu peito apertou ao ouvir aquilo. A conta da luz era debitada automaticamente da minha conta bancária todos os meses. O fogão que ela usava para cozinhar, a televisão que ela via, até a lâmpada por cima da cabeça dela, era tudo pago por mim. Mas se eu dissesse isso, o João ia ficar amuado porque o faria perder a face. O João saiu do quarto dele, ainda com o telemóvel na mão. A minha mãe tem alguma razão, Inês. Acabaste de chegar. Arruma a mesa e ajuda-a. O ar-condicionado pode ser ligado mais logo. Não vale a pena fazer um drama. Olhei para ele longamente, à procura de um pingo de compaixão nos seus olhos, mas não havia nada. Só havia aborrecimento e o hábito de me deixar ceder. Perguntei baixinho, João. Leste a mensagem que te mandei de manhã? O João ficou em silêncio por um momento. Li. E depois? Disseste que chegavas tarde. Isso não quer dizer que possas descansar primeiro do que a minha mãe. Aquela frase atingiu-me o peito como uma pedra enorme. Eu não trabalhava para fugir da cozinha. Eu só me esforçava para que não faltasse nada nesta casa. Mas o que recebia em troca era o disjuntor desligado e um marido que defendia quem me tinha acabado de insultar. Não disse mais nada. Virei costas e entrei no quarto. Havia algo dentro de mim que se tinha acabado de apagar. Estava mais frio do que o quarto sem ar-condicionado. Fechei a porta, sem bater com força, mas o som do trinco soou incrivelmente gélido. Ao espelho, olhei para mim. O cabelo colado pelo suor, os lábios secos, os olhos vermelhos de cansaço. Achava que se fosse paciente, trabalhadora e cedesse sempre, a minha sogra acabaria por gostar de mim e o meu marido iria compreender-me. Afinal, estava redondamente enganada. Baixei-me e puxei uma mala de viagem castanha debaixo do roupeiro. As rodas rasparam no chão de mosaico, criando um som seco, como uma porta velha a ser aberta após anos trancada. Não me apressei. Guardei alguns conjuntos de roupa de trabalho, vestidos simples, uma caixa com documentos pessoais, a minha caderneta bancária e um pequeno saco com recordações do meu pai.
Lá de fora, ouviu-se a voz do João. Inês, o que estás a fazer aí dentro? Não respondi. O estranho é que, ao dobrar cada peça de roupa, eu não chorei. Talvez as minhas lágrimas se tivessem esgotado ao longo de anos a comer comida fria, a ouvir palavras duras e a dormir ao lado de um marido cujo coração esteve sempre do lado da mãe. O João abriu a porta e entrou. Os olhos dele fixaram-se na mala e franziu a testa. Estás zangada outra vez, só por causa do ar-condicionado. Estás a agir como se fosse o fim do mundo. A minha mãe já tem idade. Se ela fala um bocadinho mais alto, tu deves ceder. Que casamento não tem atritos? Levantei o rosto e olhei-o. Para ti, João, todos os meus problemas não passam de umas palavras que eu devo ignorar. O João ficou calado e depois suspirou. Estou cansado. Não exageres. Guarda a mala, sai, vai comer e ajuda a minha mãe a arrumar as coisas. Não faças peixeirada com os assuntos lá de casa, senão os vizinhos ouvem e é uma vergonha. Rime muito baixinho. Até agora, o que ele temia era a coscuvilice dos vizinhos, não os sentimentos feridos da sua esposa. O ditado diz que a roupa suja lava-se em casa. Por causa disso, durante todo este tempo, guardei a sua honra como se guarda a roupa mais cara. Infelizmente, essa roupa já estava podre por dentro. A dona Fátima também apareceu, de braços cruzados à porta. Olhou para a minha mala e os lábios desenharam um sorriso cínico. Que grande coisa! Agora já tens a ousadia de ameaçar ir embora. Vai, quero ver quanto tempo aguentas. Quando saíres desta casa, vais perceber o valor da comida e do teto de um marido. Com menos uma pessoa nesta casa a gastar luz e água, até fico com a vida mais leve. Coloquei a última peça de roupa na mala, fechei o fecho até meio e peguei no telemóvel. O meu dedo parou num nome para quem já não ligava há muito tempo. Doutor Antônio Silva. Do outro lado, a chamada foi atendida rapidamente. Estou sim, Antônio Silva fala. Inês, suspirei fundo. Doutor Antônio. Peço-lhe que prepare os documentos para eu reaver a casa em Benfica. Não vou continuar a permitir que a dona Fátima e o João vivam aqui à minha custa. Houve silêncio durante alguns segundos, e depois a voz do doutor Antônio soou grave, entre a pena e como se estivesse há muito à espera daquela frase. Finalmente ganhaste juízo. Vou preparar tudo imediatamente. Mantenha calma e deixa tudo nas minhas mãos. Respondi baixinho. Muito bem, doutor. Obrigada. O João olhou para mim fixamente. Pela primeira vez, os seus olhos mostravam confusão. Reaver a casa? O que queres dizer com isso? Para quem ligaste? Do que estás a falar? A dona Fátima ainda não tinha percebido. Riu-se cinicamente. Agora vens com histórias de papéis e advogados. Achas que nos assustas com um telefonema? Esta casa é do João. Tu és só a nora que chegou depois. Aprende qual é o teu lugar. Aquelas palavras bateram-me de frente. Durante anos, forcei-me a conhecer o meu lugar como nora, mantendo o respeito e a educação. Mas parecia que, nesta casa, ninguém se lembrava do seu lugar para ser brando comigo. Levantei-me e fechei o fecho da mala por completo. O João deu um passo em frente para me agarrar a mão. Inês, explica primeiro o que é que tu tens a ver com esta casa. Puxei a minha mão da dele, suavemente, mas o suficiente para que ele percebesse que, a partir daquele segundo, já não tinha o direito de me segurar como antes. Vai saber em breve, João. A voz da dona Fátima ficou ainda mais agressiva. Saber o quê? Não faças teatros à minha frente. Mulher preguiçosa e gastadora, uma nora sem noção. Se saíres, não voltes aqui a rastejar. Olhei para ela pela primeira vez, sem baixar a cabeça. Não se preocupe, dona Fátima. Desta vez vou-me embora, e não é para ir procurar alojamento. Vou apenas retribuir a poupança que me acabou de ensinar. O quarto ficou subitamente num silêncio absoluto. O João ficou paralisado. Entretanto, a dona Fátima cerrou os lábios. Ficou sem palavras para insultar. Puxei a mala para fora do quarto. As rodas giravam sobre o chão. Cada volta parecia uma contagem decrescente para os dias em que vivi de forma errada na minha própria casa. Puxei a mala até a sala. As rodas deslizavam no chão. O som ecoava no meio do silêncio sufocante. Na mesa de jantar, o meu prato de comida fria continuava lá a um canto.
como um lembrete de que, nesta casa, a minha parte era sempre os restos. O João seguiu-me, com o rosto a ficar pálido. Inês, não faças isto. Se há um problema, sentamo-nos e conversamos com calma. Estares aí a puxar a mala. O que vão pensar os vizinhos se virem isto? Parei e olhei para ele. João, ainda tens mais medo de ser visto pelos vizinhos do que de magoar a tua mulher. O João franziu a testa, baixando a voz. Já te disse que é um problema sem importância. A minha mãe só desligou o quadro um bocadinho. Estás a agir como se tivesse sido expulsa de casa. A dona Fátima saiu da sala de jantar, ainda com o pano da mesa na mão. Desafiou-me. Não uses um disjuntor como desculpa para o teu drama. Eu sou a mãe nesta casa. Se vejo desperdício, desligo. Por acaso tenho de te pedir autorização? Olhei para a mulher que durante anos se considerou a dona e senhora daquela casa. Estava ali parada. A voz continuava alta. O seu olhar continuava a tratar-me como uma nora que devia ser submissa. Ela não sabia que no chão que pisava, no teto acabado de arranjar, na cozinha onde cozinhava, estava lá todo o meu suor. Deixei a mala perto da porta e tirei uma pequena chave da minha carteira. O João olhou com desconfiança. Que chave é essa? Não respondi. Caminhei diretamente para o quadro elétrico principal perto da entrada. Durante as obras, fui eu que supervisionei o eletricista todos os dias. Sabia de cor cada circuito e cada interruptor. Antigamente, o João andava ocupado a jantar com clientes. A dona Fátima dizia que obras eram assunto de homens, mas no fim, quem pagava, quem fiscalizava e quem limpava o pó era sempre eu. Destranquei o quadro elétrico. A dona Fátima apressou-se a aproximar-se. Ei, o que vais fazer? Baixei o disjuntor geral. Clique. A casa inteira ficou às escuras. A ventoinha que girava parou imediatamente. O ecrã da televisão ficou negro. O motor da água nas traseiras calou-se. O ar quente invadiu o espaço instantaneamente, pesado como um cobertor, molhado atirado para cima das nossas cabeças. A dona Fátima gritou. Valha-me Deus! O que é que tu fizeste? Liga isso agora mesmo. O João avançou, mas eu já tinha trancado a porta do quadro. Ele puxou a tampa com força e olhou para mim. Inês, perdeste a cabeça? Esta casa é minha. Com que direito cortas a luz? Não respondi de imediato. Fui ao quintal das traseiras e fechei o passador geral da água. O som da água nos canos parou de imediato. Voltei para dentro, fiquei no meio da sala de estar e olhei para os dois. O rosto da dona Fátima estava vermelho do calor e da fúria. És mesmo uma descarada. Uma nora que se atreve a cortar a luz e a água à sogra. Quem pensas que és? Olhei-a nos olhos. A minha voz era muito calma. Sou a pessoa que paga a conta da luz, da água, as obras da casa e o ar-condicionado que a senhora acabou de desligar. Sou também a proprietária legal desta casa. A sala ficou instantaneamente em silêncio. O João ficou boquiaberto. O que disseste? A dona Fátima riu-se sarcasticamente, mas o seu riso já não tinha a mesma confiança. Até para mentir é preciso saber escolher. Esta casa é do João. Ele disse que a comprou a prestações. Foi ele que a remodelou para a mãe. Tu não contribuíste com um cêntimo. Não te armes em dona disto tudo. Virei-me para o João. O rosto dele ficava cada vez mais branco. Ele sabia perfeitamente que esta casa nunca esteve em nome dele. Também sabia que, antes de casarmos, eu lhe tinha dito que o meu pai me tinha deixado uma casa antiga, mas ele pediu-me para não contar à mãe dele. Tinha medo que a mãe se sentisse inferiorizada por o filho ainda não ter nada. Eu concordei, na minha ingenuidade. Achava que proteger o orgulho do meu marido fazia parte de manter a felicidade da família. João, diz a tua mãe, de quem é esta casa? O João gaguejou. Durante muito tempo não saiu uma única palavra. A dona Fátima olhou fixamente para o filho. João, o que ela está a dizer é verdade? Responde, filho. O João baixou a cabeça. O seu silêncio foi a resposta. A dona Fátima recuou um passo, cambaleando. A mão dela agarrou-se às costas da cadeira. O suor começou a molhar-lhe a testa. Uma casa sem ventoinha, sem eletricidade, sem água. De repente, parecia tão apertada e sufocante. Puxei a minha mala em direção à porta.
Dou-vos 7 dias para fazerem as malas. A partir de hoje, não pagarei nem mais um cêntimo de luz, água, comida, dívidas ou qualquer outra despesa nesta casa. O João aproximou-se, com a voz mais mansa. Inês, não faças isto. Tudo se resolve a falar. Nós somos marido e mulher. Podemos conversar com calma. Olhei para a mão estendida dele, a mesma mão que antes segurava o telemóvel, enquanto a mãe me insultava como se eu fosse uma estranha. Já é tarde, João. A voz da dona Fátima tremia. Queres mesmo expulsar-nos desta casa? Coloquei a alça da carteira no ombro. Segurei na pega da mala e pronunciei cada palavra com clareza. Não sou eu que vos estou a expulsar. Foi a senhora que me ensinou que esta casa não abriga pessoas gastadoras. Portanto, devolvo-lhe uma casa exatamente como a senhora quer. Sem ar-condicionado, sem televisão, sem água para gastar à vontade e sem uma nora para poder rebaixar. Abri a porta e saí. Atrás de mim, a voz do João chamava o meu nome em pânico, enquanto a voz da dona Fátima se ouvia fraca dentro da sala às escuras. O sol no quintal continuava a queimar, mas pela primeira vez em anos, senti que conseguia respirar. Saí pelo portão, puxando a mala pelo passeio estreito. O calor da tarde refletia-se nos telhados, criando um ar abafado, como se o mundo inteiro estivesse dentro de um forno. No entanto, comparado com a sala escura que deixei para trás, o calor cá fora era muito mais reconfortante. Chamei um táxi. O motorista olhou para mim e, percebendo que algo se tinha passado, perguntou apenas de forma suave: "Para onde vamos, minha senhora?" Fiquei em silêncio. Para onde? Naquele momento, não soube responder a uma pergunta tão simples. Durante anos, pensei que aquela casa era o meu lar. Embora lá dentro raramente alguém me recebesse com uma palavra amável, disse o nome de um pequeno hotel no centro da cidade, um sítio onde a empresa costumava reservar quartos para clientes. O carro avançou, deixando para trás a rua que me era familiar. Pelo retrovisor, vi o João correr até ao portão e parar. Ele não correu atrás de mim. Talvez ainda pensasse que eu ia desaparecer por uns dias e depois voltaria por vontade própria, como sempre, engolindo toda a dor em silêncio. Encostei a cabeça ao banco e olhei para o trânsito lá fora. As pessoas apressavam-se, ultrapassando umas às outras. Todos tinham um destino. Enquanto eu, pela primeira vez ao fim de 4 anos de casamento, tinha de aprender a caminhar em direção a mim mesma. O hotel não era muito luxuoso, mas era limpo e calmo. O recepcionista olhou para mim com simpatia ao ver a minha mão tremer ligeiramente quando assinei a ficha. Entrei no quarto e fechei a porta. O quarto era tão silencioso que eu conseguia ouvir o sopro regular do ar-condicionado. Sentei-me na cama a olhar para a mala ao meu lado. Não havia a voz da dona Fátima a chamar da cozinha. Não havia o João a queixar-se e a dizer para não irritar a mãe. Ninguém a perguntar por que é que eu ainda não tinha lavado a louça, estendido a roupa ou por que é que tinha saído tarde do trabalho. Pela primeira vez, o silêncio não me fez sentir sozinha. Deu-me espaço para respirar. Tomei um banho, vesti roupa lavada e encomendei uma canja de galinha. Quando o funcionário a trouxe, ainda vinha a fumegar. O aroma reconfortante encheu o quarto. Quando peguei na colher, os meus olhos encheram-se de lágrimas. Era só um prato de canja normal, mas comi como alguém que há muito tempo não era bem tratada. Lembrei-me dos primeiros tempos como nora. A cozinha em casa do João era muito velha. As paredes estavam pretas do fumo. O lava-loiça vertia água. Sempre que chovia muito, o quintal alagava. Eu gastei dinheiro para remodelar a cozinha, mudar os canos, comprar um frigorífico novo e até uma mesa de jantar nova. Mas em frente à dona Fátima, deixei o João dizer que tinha sido com o dinheiro das poupanças dele. Quando os técnicos instalaram o ar-condicionado novo, a dona Fátima sorriu orgulhosa para os vizinhos. O meu filho João é tão bom filho. Acabou de casar e já anda a arranjar a casa para a mãe. Eu, que estava a lavar copos na cozinha, limitei-me a sorrir ao ouvir. Na altura, achava que marido e mulher eram um só. O esforço de um era o esforço de ambos. Desde que houvesse harmonia familiar, não me importava de fazer sacrifícios, mas, pouco a pouco, esse sacrifício tornou-se numa obrigação de ceder para o resto da vida. A luz era paga por mim
Ela dizia que eu era gastadora. O dinheiro para as compras era dado por mim, ela dizia. Não sabes gerir, eu trabalho para ganhar dinheiro. Dizia que eu abandonava a cozinha, que eu não produzia nada em casa. Dizem que ceder uma vez traz 9 coisas boas. Eu já cedi vezes sem conta, mas nunca me chegou nenhuma coisa boa. Só me restava um coração cada vez mais feito em farrapos. O meu telemóvel vibrou. Doutor Antônio. Atendi. A voz dele soava grave e tranquila. Onde estás agora, rapariga? Estás segura? Estou num hotel, doutor. Estou bem. Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse: os documentos da casa estão completos. Foi uma herança do teu pai antes de casares. Ninguém tem o direito de se apropriar dela. Amanhã enviarei a notificação formal. Mantenha calma. Olhei pela janela. A cidade já estava banhada por luzes. As linhas de luz nas ruas pareciam pequenos rios. Doutor Antônio, será que errei? Se tivesse sido honesta desde o início, talvez eles não me tivessem tratado assim. A voz dele suavizou-se. Inês, pessoas boas não precisam de saber que tens dinheiro para te tratarem bem. Já as pessoas com mau coração, mesmo que lhes entregues toda a tua fortuna, vão achar sempre que é pouco. Não consegui responder. Aquela frase atingiu a ferida mais funda do meu coração. Depois de desligar, abri o pequeno saco de recordações do meu pai. Lá dentro, havia uma fotografia antiga. O meu pai estava em pé, em frente ao portão do Grupo Figueiredo Martins, na altura em que a empresa tinha sido fundada. No verso da fotografia, o meu pai escreveu uma frase: minha filha, ser humilde na vida é bom, mas nunca deixes ninguém pisar a tua dignidade. Li a frase vezes sem conta. As lágrimas acabaram por cair, mas já não eram lágrimas de fraqueza. Pareciam chuva a limpar o pó que há muito tempo se tinha acumulado no coração. Tirei a aliança do dedo anelar. O anel tinha deixado uma marca tênue, como o rasto dos anos em que acreditei que tinha uma família. Pausei o anel na mesa, ao lado do prato vazio da sopa. Nessa noite, não adormeci logo. Fiquei deitada a ouvir o sopro regular do ar-condicionado. Já não havia culpa por me querer refrescar. Já não havia o medo de que o disjuntor fosse desligado. Já não havia a obrigação de esperar por autorização para cuidar de mim mesma. Lá fora, Lisboa continuava quente, mas dentro do meu coração, uma nova porta tinha se aberto. Acordei quando a luz do sol se esgueirou pelas frinchas das cortinas, criando um feixe de luz amarela no chão. Não dormi profundamente, mas estranhamente não voltei a sobressaltar-me com o som de pratos ou com os gritos da Dona Fátima na cozinha. O quarto de hotel era tão silencioso, ouvia-se apenas o barulho distante dos carros. Peguei no telemóvel. O ecrã estava cheio de chamadas não atendidas. 17 do João, 9 da Dona Fátima. Havia 3 mensagens de voz e várias mensagens de texto. Umas culpavam-me, outras tentavam convencer-me, outras tinham um tom de ordem. Abri a primeira mensagem do João. Onde estás? Não aumentes o problema. Liga a luz e a água de novo. Volta para casa para falarmos. A segunda mensagem era mais branda. Eu sei que a minha mãe ontem passou dos limites, mas também não devias ter cortado a água e a luz. A minha mãe já tem idade, não vai aguentar este calor. Li aquilo e só consegui esboçar um sorriso amargo. Quando cheguei do trabalho ao meio-dia, cheia de calor, e a mãe dele desligou o ar-condicionado, ele disse que a mãe tinha razão. Agora que a mãe tinha calor, é que ele se lembrava de que ela já tinha idade. Cliquei na mensagem de voz da Dona Fátima. A voz estava rouca, mas mantinha o típico tom de queixa misturado com acusação. Inês, liga outra vez a luz e a água. Já tenho idade. Achas que aguento este calor? Ontem foi só um nervosismo do momento. Como pode ser tão exagerada? A casa às escuras, sem água. És mesmo inflexível. Pousei o telemóvel na mesa. De repente, ecoou-me a frase que ela tinha dito. Esta casa não sustenta mulheres gastadoras como tu. Ontem ela estava tão arrogante. Esta manhã, sem ventoinha e sem água, é que se lembrava da relação de sogra e nora. Exatamente nessa altura, um número desconhecido ligou-me. Inicialmente hesitei em atender, mas vi que o indicativo era familiar. Atendi. Estou sim, Inês. Daqui é a Dona Rosa, a tua vizinha do lado. Endireitei-me de imediato.
Ah, sim, Dona Rosa. Diga, o que se passa? A voz da Dona Rosa baixou, como se tivesse medo de ser ouvida. Desde de manhã que a tua casa está um inferno. A Dona Fátima anda a gritar à porta de casa. Diz que és uma nora ingrata, que tiveste o atrevimento de lhe cortar a luz e a água. Eu fiquei incomodada com aquilo e decidi ligar-te. Estás bem? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Naquela rua não havia segredos. Antigamente, o meu maior medo era ser alvo de boatos. Agora percebia que o assustador não é a boca dos outros, mas sim viver a sofrer durante demasiado tempo só por medo do que os outros vão dizer. Estou bem, Dona Rosa. Apenas cansada. A Dona Rosa suspirou. Sou vossa vizinha há anos. Sei o quanto tem sido paciente. Via-te chegar às 10 da noite com o jantar e a tua sogra ainda estava à porta a resmungar contigo. Quem via de fora até tinha pena. Quanto mais tu. Olha, rapariga, faz o que achares certo. Não deixes que te continuem a pisar. Uma frase simples de uma vizinha fez-me arder os olhos. Afinal, não era verdade que ninguém via. Fui eu que me enganei a mim mesma, pensando que ceder traria paz. Depois de desligar, lavei a cara, vesti uma roupa arranjada e chamei um táxi em direção ao escritório do Dr. Antônio. O escritório ficava numa rua calma na Lapa, sem grandes tabuletas, apenas uma pequena placa de latão, com o nome da firma de advogados. Quando entrei, a secretária já estava de pé a receber-me, como se soubesse que eu ia chegar. O Dr. Antônio estava sentado no seu gabinete. Tinha o cabelo muito mais branco desde a última vez que nos vimos. Em cima da mesa, havia uma pilha de dossiês azuis e uma chávena de chá ainda a fumegar. Senta-te, rapariga. Sentei-me. Ele empurrou o dossiê na minha direção. As escrituras da casa em Benfica, os registros de propriedade e os documentos que provam que o imóvel é um bem próprio adquirido antes do casamento. Está tudo completo. Abri e vi. O meu nome estava impresso claramente em cada folha. Inês Figueiredo. Não era João Ribeiro. Não era Fátima Ribeiro. No entanto, durante anos vivi na minha própria casa como se fosse um hóspede de favor. O Dr. Antônio olhou para mim com a voz suave. Vou enviar a notificação formal de despejo ao João e à mãe dele. O prazo de 7 dias é bastante razoável. Em relação ao divórcio, se já tomaste a decisão, preparo a petição inicial. Acenei afirmativamente. Devagar. Sim, doutor. Quero o divórcio. Dizer aquelas palavras fez o meu coração doer. Apesar de tudo, o João já tinha sido a pessoa que eu amava. A pessoa que eu pensava que ia ficar comigo para o resto da vida. Mas amar alguém não significa deixar que toda a sua família nos pise. O Dr. Antônio colocou uma procuração à minha frente. Assina aqui. A partir de agora, eu trato de todos os assuntos relacionados com a casa. Não terás de ouvir mais nenhuma palavra insultuosa da parte deles. Peguei na caneta. A minha mão tremia um pouco, mas a assinatura saiu muito nítida. O Dr. Antônio olhou para a assinatura e disse calmamente: Inês, reaveres a tua casa é o mais correto. Mas lembra-te, protege o teu coração. Não deixes que as feridas te tornem igual a eles. Olhei pela janela de vidro. A tarde voltava a estar quente, inundando as ruas com uma luz ofuscante. Antigamente achava que devia suportar o calor, a dor, as palavras amargas para manter uma casa, mas hoje percebi que o verdadeiro lar não é um edifício luxuoso, mas sim um sítio onde as pessoas não têm a coragem de te magoar. Guardei as cópias na carteira. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez, era o João. Olhei para o ecrã durante alguns segundos e virei o telemóvel para baixo. Havia chamadas que, se fossem atendidas, apenas me deixariam fraca, e depois de anos a ser fraca, tinha finalmente de aprender a amar-me a mim mesma em primeiro lugar. O Dr. Antônio serviu-me mais chá. O aroma suave a jasmim no gabinete tranquilo acalmou-me um pouco. Na parede em frente estava pendurada uma fotografia antiga. Nela, o meu pai, o Sr. Joaquim Figueiredo, estava ao lado do Dr. Antônio e de outros sócios, no início da fundação do Grupo Figueiredo Martins. Na altura, o meu pai ainda tinha cabelo preto. O sorriso era afável, mas o olhar era perspicaz. Fiquei a olhar para a fotografia durante muito tempo. O meu pai disse-me uma vez: há 2 coisas na vida que não deves exibir em vão:
O dinheiro e as feridas. Exibir dinheiro atrai a ganância. Exibir feridas nem sempre atrai simpatia. Muitas vezes é motivo de chacota. Depois de a minha mãe falecer, o meu pai foi pai e mãe para mim. Ele construiu o Grupo Figueiredo Martins a partir de uma pequena loja de materiais de construção em Vila Franca de Xira, com muito suor e confiança. Uma vez perguntei-lhe: por que é que já és rico, mas continuas a comer sardinhas assadas e pimentos tantas vezes? Ele riu-se. Rapariga, ter dinheiro não significa ter classe. Uma pessoa que consegue manter a sua integridade, essa sim é honrada. Quando meu pai ficou gravemente doente, chamou-me ao quarto, segurou-me a mão e deixou-me um pedido. Deixou-me as ações da empresa, a casa em Benfica e vários outros bens. Mas também queria que eu começasse a trabalhar por baixo, que experimentasse os altos e baixos e que aprendesse a avaliar as pessoas com os meus próprios olhos. O meu pai tinha medo que, se eu vivesse com demasiado conforto, não saberia distinguir quem me amava de verdade de quem só gostava da sombra do dinheiro. Segui as indicações dele. Após o seu falecimento, não assumi um cargo no Grupo Figueiredo Martins de imediato. Candidatei-me a gestora financeira numa empresa associada, fazendo carreira com o meu próprio mérito. Cá fora, eu era apenas a Inês Figueiredo, uma mulher comum sem carros de luxo, sem roupas de marca e sem motorista. Conheci o João quando estava a tratar de um empréstimo para uma empresa. Naquela altura, ele era um comercial novato. A camisa estava sempre bem engomada, falava educadamente e costumava ajudar os outros a carregar caixas de documentos. Quando o João me levou a conhecer a mãe, a dona Fátima olhou para mim de alto a baixo e perguntou sem rodeios: o que é que os teus pais fazem? Onde moram? As raparigas de hoje em dia são muito espertas, não têm nada, mas querem agarrar-se aos homens da cidade. Fiquei chocada, mas nessa altura, o João segurou a minha mão debaixo da mesa. Ele disse: mãe, não fale assim. A Inês é uma boa pessoa. Eu gosto dela pelo que ela é, não pelo dinheiro. Só por causa dessa frase, acreditei que tinha escolhido a pessoa certa. Talvez as mulheres, quando estão apaixonadas, amoleçam facilmente com este tipo de coisas. Uma defesa no início é suficiente para nos fazer esquecer muitas coisas a que devíamos prestar atenção. Antes de casar, disse ao João que o meu pai me tinha deixado uma casa antiga em Benfica. O João ficou calado durante muito tempo e depois disse: não digas nada à minha mãe por enquanto, sim. Ela a vida toda só quis ver o filho ter alguma dignidade. Se souber que a casa é tua, vai ficar triste e pensar que eu não sou capaz. Com pena dele, concordei. Achava que marido e mulher eram um só. Quem ia à frente ou atrás não importava. Deixei o João dizer à mãe que tinha comprado a casa a prestações e que íamos fazer obras os dois. Quando a dona Fátima se gabava orgulhosamente do seu filho maravilhoso, eu apenas sorria em silêncio. A partir daí, a imagem do João como o pilar da família foi crescendo, enquanto eu me tornava cada vez mais pequena aos olhos da família do meu marido. A dona Fátima tinha a certeza de que o filho era espetacular e achava que eu tinha tido uma sorte imensa por entrar na família dela. O João, que ao início ficava constrangido, foi se habituando. Habituou-se aos elogios da mãe. Habituou-se a deixar a mulher em segundo plano. Habituou-se a receber os louros por um esforço que não era dele. O doutor Antônio olhou para mim como se me lesse os pensamentos. Não te culpes inteiramente, Inês. Escondeste a tua identidade porque querias viver de forma genuína. Quem te tratou mal escolheu fazer. Lô. Baixei o olhar, passando o dedo pelo rebordo da chávena de chá. Mas se eu tivesse percebido mais cedo, doutor. O doutor Antônio suspirou. Qualquer pessoa que já foi magoada deseja ter sido mais inteligente antes de o ser. Mas a vida nunca nos ensina antes de passarmos por ela. O que importa é, depois de aprenderes a lição, vais deixar que te empurrem para o mesmo buraco? Aquela frase lembrou-me o meu pai. O meu pai costumava dizer: por muito que se esconda a mentira, a verdade vem sempre ao de cima. Eu só não esperava que, quando a verdade viesse ao de cima, o meu coração fosse o primeiro a ser apunhalado. Voltei a pegar no documento. O nome Inês Figueiredo estava impresso com tanta clareza. Não era a sombra do João Ribeiro. Não era a nora gastadora aos olhos da dona Fátima. Não era a mulher que tinha de implorar por uns minutos de ar-condicionado
depois de fazer horas extraordinárias. Eu era a filha do meu pai, que trabalhava com o seu próprio esforço, arcava com tudo sozinha e agora tinha de se erguer com as suas próprias forças. No regresso do escritório do Dr. Antônio, passei por um passeio cheio de jacarandás em flor, cujas pétalas roxas caíam no chão. O sol continuava forte, mas o meu coração já não parecia estar a arder como no dia anterior. Talvez, quando uma pessoa sabe quem realmente é, não se deixe curvar tão facilmente pelos insultos dos outros. Nessa tarde, regressei ao hotel com uma pilha de documentos na mão. Lisboa continuava quente, mas o meu coração estava frio de uma maneira diferente. Não era o frio do ar-condicionado, mas a sensação de quando alguém começa a duvidar de tudo em que alguma vez acreditou. Abri o portátil e acedi à conta bancária conjunta que tínhamos. Fui eu que abri essa conta. O João apenas usava um cartão secundário. Antes, sempre que via o saldo descer, pensava que ele precisava de dinheiro para pagar jantares a clientes, comprar presentes de negócios ou ajudar a mãe. Nunca perguntei, com medo de quebrar a confiança entre nós. Mas hoje essa confiança já estava em estilhaços. Examinei cada transação. Havia uma transferência de valor bastante alto há cerca de uma semana. A descrição era vaga. Despesas pessoais. O destinatário era uma ourivesaria na Avenida da Liberdade. O meu coração deu um solavanco de dor. O João nunca me tinha comprado nada de lá. As nossas alianças eram anéis de ouro simples que eu ajudei a pagar a meias. Liguei a um conhecido que trabalhava no setor financeiro, pedindo-lhe que verificasse. Em menos de uma hora, enviou-me uma fotografia da fatura. Um anel com um pequeno diamante que custava perto de 10.000 euros. O nome da pessoa que levantou o artigo era Rita Carvalho. Fiquei paralisada a olhar para o ecrã. Aquele nome não me era estranho. Já tinha ouvido o João falar de uma antiga colega de faculdade, que agora era agente imobiliária. Uma vez, o telemóvel dele acendeu à meio da noite. Vi o nome, Rita Projeto, no ecrã. O João arrancou-me logo o telemóvel. Riu-se de forma nervosa e disse que um cliente se tinha enganado a mandar mensagem. Na altura, acreditei. Lembrei-me das noites em que ele atendia chamadas na varanda. A voz era muito baixa, mas o tom era meigo, muito diferente de quando falava comigo. Lembrei-me das vezes em que as camisas dele cheiravam a um perfume de mulher doce e intenso. Ele dizia que tinha estado com clientes num restaurante cheio e que o cheiro se tinha entranhado. E eu acreditei. Certo dia, a dona Fátima, enquanto arranjava legumes na cozinha, atirou do nada. Homens como o João têm muitas mulheres interessadas por aí fora. Vê se tomas conta do teu marido. Não penses que, por teres um papel assinado, estás segura. Na altura pensei que ela me odiava e só dizia aquilo para me magoar. Agora percebia. Talvez ela soubesse mais do que demonstrava. Abri a galeria de fotografias antigas no telemóvel, onde guardava as fotografias que o João me mandava por engano. Numa das fotos de um jantar, o reflexo no espelho ao canto da sala mostrava a silhueta de uma mulher de vestido vermelho, sentada muito perto dele. Antigamente, ria-me de mim própria por ser tão desconfiada. Afinal, as mulheres não são desconfiadas. Apenas o coração delas ouve o que a razão tenta calar. O João não só tinha deixado a mãe insultar-me, como também usava o nosso dinheiro para comprar anéis a outra mulher, enquanto eu, no dia anterior, só tinha ligado o ar-condicionado menos de 10 minutos depois do trabalho e já era chamada de gastadora. Ao pensar naquilo, ri-me, um riso acompanhado de lágrimas que caíam no teclado do portátil. É verdade que no mundo há coisas que parecem piadas, mas a dor é bem real. Eu, que poupava cada cêntimo nas compras do supermercado, escolhia o peixe que estivesse a bom preço, comprava a fruta que a dona Fátima gostava. Enquanto isso, ele era tão generoso com os outros, usando o dinheiro do meu suor. Não liguei ao João para lhe exigir justificações, nem fui à procura da Rita Carvalho para lhe fazer uma cena. Já tinha passado da idade de andar a gritar nas ruas para provar o meu estatuto de esposa legítima. Quando uma mulher traída ainda mantém a sanidade, o seu silêncio é por vezes mais assustador do que uma tempestade de raiva. Guardei apenas todos os comprovativos de transação e a fatura numa pasta específica. O nome da pasta era Coisas a Não Esquecer.
Nessa noite, enquanto estava sentada à janela, uma notificação estranha apareceu no telemóvel. Devido ao descuido do João, a conta de mensagens dele continuava sincronizada no meu tablet antigo. Uma mensagem da Rita Carvalho saltou no ecrã. Já resolveste tudo com a tua mulher? Não vou esperar a vida toda. A tua mãe disse que, depois de ela se ir embora, eu posso ir morar para a casa. Li a frase vezes sem conta. As minhas mãos ficaram geladas. Então não era só o João. A própria Dona Fátima já tinha planeado substituir-me por outra pessoa. Desliguei o ecrã do tablet e fiquei sentada muito tempo no escuro. Cá fora, os carros continuavam a passar e a cidade continuava iluminada. Mas dentro de mim, os últimos vestígios de amor que sentia pelo João apagaram-se em silêncio, exatamente como o ar-condicionado do meu quarto na tarde anterior. Na manhã seguinte, levei todos os comprovativos que tinha impresso, coloquei-os numa capa fina e mostrei-os ao Dr. Antônio. Já não queria especular. Durante anos, vivi com demasiada confiança. Agora era o momento de ver tudo preto no branco. O Dr. Antônio pôs os óculos e examinou página a página. A testa dele foi ficando cada vez mais franzida. Inês, para além do dinheiro para comprar este anel, há muitas pequenas transferências regulares. O destinatário não é o João, mas sim uma conta em nome de Tiago Ribeiro. Fiquei sem palavras. O Tiago era o irmão mais novo do João, 7 anos mais novo. Em casa, a Dona Fátima mimava-o de uma forma doentia. Se o João errava, ainda levava nas orelhas. Mas o Tiago nunca era repreendido. Não tinha acabado os estudos, saltava de emprego em emprego. Ora vendia coisas online, ora andava com uns amigos feito agente imobiliário sem licença, ora dizia que ia abrir um café. Cada projeto durava uns meses e acabava. À minha frente, o Tiago era sempre um amor. Ai, a cunhada Inês é tão querida. Quando eu tiver sucesso, compro-lhe uma mala daquelas caras, sim. Eu apenas sorria. Não precisava de nenhuma mala cara dele. Só esperava que ele não desse mais dores de cabeça à mãe, para que a casa estivesse mais calma. Mas, nas minhas costas, ouvi-o uma vez ao telemóvel a dizer a um amigo: a minha cunhada é muita inocente. Acredita em tudo o que lhe dizem. É o meu irmão que sustenta tudo nesta casa. Ela não pesca nada disto. Na altura fiquei triste ao ouvir aquilo, mas ignorei. Pensei que era jovem e que falava sem pensar. Nunca imaginei que aquele feitio era sustentado pelo meu dinheiro. O Dr. Antônio apontou para uma transação. Esta tem como descrição despesas médicas da mãe, mas no mesmo dia o dinheiro foi transferido novamente para a conta do Tiago. Lembrei-me desse dia. A Dona Fátima queixou-se de tonturas. Disse que ia comprar umas vitaminas e ir ao médico. Eu dei-lhe 250 euros e até lhe disse que, se fosse preciso mais, me avisasse. À noite, ela ainda me insultou por eu ter comprado cerejas caras, dizendo que mulheres que não sabiam gerir dinheiro acabavam na miséria. A segunda folha mostrava dinheiro para um almoço com a família do lado do pai do João. Dei-lhe 500 euros para poder preparar uma refeição decente. Mas naquele dia só houve frango assado, arroz e alguns acompanhamentos simples. Ela disse que tínhamos de poupar porque os tempos estavam difíceis. O resto do dinheiro tinha voado para o Tiago. A terceira página era para reparar o telhado das traseiras. Lembrava-me bem, o telhado nunca foi arranjado. As goteiras continuavam lá. Quando chovia, eu tinha de colocar baldes. E o dinheiro também tinha desaparecido. Sorri com amargura. Então, durante todo este tempo, sempre que faltava dinheiro em casa, era eu que levava nas orelhas por ser gastadora, e afinal o dinheiro ia parar a outro lado. Agora é que percebia. O Dr. Antônio olhou para mim com pena. Exatamente nessa altura, o meu telemóvel tocou com um número desconhecido. Liguei o altifalante. Ouviu-se a voz de um homem ríspido. A senhora é a cunhada do Tiago, certo? Diga a ele que, se não pagar a dívida em 3 dias, vamos lá à casa. A dívida não é brincadeira. Que não pense que pode fugir. Perguntei tranquilamente. Quanto é a dívida? Quase 15.000 euros. Apostas de futebol e juros de agiotas. Tratem de resolver. Desligou a chamada. A sala ficou em silêncio. 15.000 euros. O número foi como outra chapada. Não por ter pena do dinheiro,
mas por ter nojo da forma como tratavam o meu trabalho, como se fosse um poço sem fundo. A minha sogra desligava o ar-condicionado para poupar luz, mas em segredo despejava dinheiro no vício de jogo do filho mais novo. Lembrei-me de que uma vez, à meio da noite, o Tiago chegou à casa pálido. A dona Fátima puxou-o para a cozinha e falou em voz baixa, achando que eu não ouvia. Não digas nada ao teu irmão. A mãe trata disso. A mãe pede mais dinheiro para as compras a Inês. Depois ela saiu e foi ter comigo com um ar cansado. Inês, este mês vais ter de dar mais para as compras. Os preços subiram imenso. Está tudo caro. Tu trabalhas e também tens de ajudar o teu marido. Eu dei-lhe mais dinheiro e ainda pedi desculpa por achar que não ajudava o suficiente. Diz o povo que quem estraga um filho é a mãe e quem estraga um neto é a avó. Nunca tive a coragem de o dizer, mas no fundo sabia que o Tiago estava arruinado porque a mãe o protegia sempre. Cobria os erros, pagava as dívidas, defendia os desrespeitos, enquanto eu, que tapava os buracos, era a gastadora. Nessa tarde, enviei uma mensagem ao Dr. Antônio. A partir de hoje, corto toda a ajuda financeira à família do João. Quem tem dívidas, que as pague. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Depois de enviar essa mensagem, o meu coração ficou em paz. Não havia satisfação, não havia pena. Simplesmente, ao fim de anos a ser a sombra que os amparava em silêncio, afastei-me para o lado, para deixar que a casa aguentasse com o seu próprio peso. Depois de decidir cortar o apoio financeiro, deixei de atender às chamadas da dona Fátima. O João ligava cada vez menos, mas eu sabia que não era por ele ter percebido os erros, mas sim porque estava ocupado com um problema muito maior. A Construções Nova Era, a empresa onde o João trabalhava, estava a passar por graves dificuldades financeiras. E essa notícia não me chegou através de boatos, mas por dados exatos na minha secretária. A Construções Nova era outrora um fornecedor de materiais de construção com renome, especializada em ferros, cimentos e equipamentos para obras residenciais. Há uns anos o negócio ia bem, mas recentemente expandiram-se rápido demais, acumularam dívidas e a gestão desleixou-se. O dinheiro fugia-lhes como água por entre os dedos. O João era o responsável por negociar os grandes projetos e tinha um orgulho desmedido do seu cargo. Chegava à casa e dizia muitas vezes à mãe, num tom entre o exibicionista e o falso humilde: "Mãe, não se preocupe. Se eu conseguir este projeto do Grupo Figueiredo Martins, o cargo de diretor é meu." A dona Fátima ouvia-o de olhos a brilhar. Gabava-se em todo lado que o filho ia ser promovido graças a um grande projeto e ia mudar de vida. Uma vez até disse à minha frente: "Uma mulher inteligente sabe encostar-se a um marido como tu. Viver nesta casa boa só acontece porque o João é uma bênção que vem de gerações." Nessa altura, eu estava a lavar legumes. A água fria corria-me pelas mãos. Sorri de leve, sem responder. A casa boa era minha, mas aos olhos dela, eu era apenas a sortuda que se aproveitava do sucesso do filho. O projeto, que era a tábua de salvação da nova era o fornecimento de materiais para os novos armazéns do Grupo Figueiredo Martins, em Palmela. O contrato estava avaliado em mais de 1 milhão de euros. Se o conseguissem, teriam dinheiro para abater as dívidas, o João seria promovido e a dona Fátima teria assunto para se exibir aos vizinhos. Naquela tarde, recebi um telefonema do engenheiro Carlos Mendes, o diretor-geral que geria o Grupo Figueiredo Martins, desde que eu optara por uma vida discreta. "Dona Inês, a proposta da Construções Nova Era tem irregularidades. Acho melhor a senhora analisar isto pessoalmente." Cheguei à sede do Grupo Figueiredo Martins quando a cidade começava a acender as luzes. O edifício na Avenida da República estava iluminado, mas não havia ruído. Subi no elevador privado até ao 12. Beiro andar. Carlos Mendes já estava à espera na pequena sala de reuniões. À frente dele estava uma grossa pilha de documentos. Ele foi apresentando os relatórios, um por um. Os preços que eles apresentam estão muito acima do valor de mercado. Algumas faturas de compra também não batem certo, sobretudo na secção gerida pelo senhor João Ribeiro. Há um empolamento absurdo de custos de representação e comissões. Fui folheando as páginas. Os números eram frios, mas por trás de cada linha
estava a mesma ganância familiar. Custos com almoços de clientes, ofertas e relações públicas. Todos em números redondos e demasiado grandes. Quem aprovara aquilo fora o próprio João Ribeiro? O Eng. Carlos olhou para mim e perguntou com cuidado: quer que eu rejeite a proposta da nova era de imediato? Fechei o processo. Não. Deixe-os apresentar tudo. Convoque os representantes deles para uma reunião aqui. Quero ouvir as explicações da boca do próprio João. O diretor assentiu, sem fazer mais perguntas. Já trabalhava com o meu pai há anos e conhecia o meu método. Eu não gostava de atacar as pessoas antes de elas se porem a jeito. Nessa noite recebi uma mensagem da Dona Rosa. Disse que o ambiente em casa da Dona Fátima estava insuportável. O Tiago andava desaparecido. Os credores ligavam sem parar. O João chegava tarde com cara de caso. A Dona Fátima continuava a dizer aos vizinhos que o filho ia fechar um grande negócio e que tudo ia melhorar. Pousei o telemóvel. Senti a pena. Ela continuava a acreditar que a árvore onde se encostava era um carvalho resistente, sem saber que as raízes já estavam podres. O João achava que o projeto do Grupo Figueiredo Martins era a sua saída. Ele não sabia que a porta se abriria ou fecharia consoante a vontade da mulher cujo ar-condicionado foi desligado no meio de uma tarde de verão. Na manhã seguinte, o Eng, Carlos Mendes, avisou-me que o João tinha pedido uma reunião urgente com a administração. A voz dele ao telemóvel soava apressada, mas tentava manter a pose de um grande negociador. Olhei para a agenda e disse: marque para quinta-feira, na sala do 12. Beiro andar. Eu estarei presente. Como devemos anunciá-la? Perguntou ele. Apenas como diretora. Não é preciso dizer quem sou. Quero que o João entre naquela sala com a pouca confiança que lhe resta. Quero que abra a proposta. Veja as suas assinaturas e ouça os números que ele achou que podia esconder. Quinta-feira de manhã, cheguei ao escritório mais cedo do que o costume. A cidade acabava de despertar para o calor. Vesti um fato creme, com o cabelo apanhado e uma maquilhagem leve. Não era para me exibir, mas para me lembrar que não estava ali como uma mulher ferida, mas sim como a responsável por um grande projeto. A sala do 12. Beiro andar estava preparada. Na mesa estavam as propostas, as comparações de mercado e os relatórios da auditoria. Sentei-me no lugar principal. Às 10 horas em ponto, a porta abriu-se. O João entrou com 2 colegas da nova era. Vinha de camisa branca e gravata azul escura, a segurar um monte de dossiês. O seu rosto estava mais magro, mas ainda forçava um sorriso simpático. O sorriso gelou assim que me viu. Inês? A voz dele soou muito baixa, mas ouviu-se na sala toda. Levantei a cabeça e olhei para ele com calma. Sentem-se, senhor João Ribeiro. Hoje vamos analisar a vossa proposta. O João ficou pregado ao chão durante uns segundos, até o colega lhe puxar o casaco. Só aí se sentou de forma desajeitada. A testa dele começou a suar, embora o ar-condicionado estivesse bem frio. O Eng. Carlos Mendes abriu a reunião com uma voz formal. Obrigado por terem vindo. Hoje, a dona Inês vai liderar a análise da proposta. O facto de o Eng Carlos Mendes se dirigir a mim com tanto respeito deixou o João ainda mais confuso. Abri o primeiro documento. A vossa proposta de preços de aço está 17% acima do mercado. Gostaria de ouvir a explicação. O João engoliu em seco, mexendo nos papéis com nervosismo. Bem, a questão é que, devido aos prazos urgentes, os custos de transporte e armazenagem aumentaram. Liguei o projetor e mostrei uma tabela de preços. Para a mesma zona e período, 3 outros fornecedores têm valores muito mais baixos. Essa desculpa não serve. O ambiente na sala ficou tenso. Os 2 colegas do João limitaram-se a baixar a cabeça e a tomar notas. Passei para a folha seguinte. Um orçamento de 20 mil euros para custos de representação, assinado pelo senhor João Ribeiro. Pode explicar para que serve este valor? O João tem faturas que comprovem estas despesas de forma legal? Perguntei. Ele gaguejou. Ainda estamos a compilar isso. Acenei de leve com a cabeça. O que quer dizer que, no momento em que a proposta foi apresentada, essas despesas não têm justificação. Falei devagar, mas o João estava cada vez mais pálido. Ele não estava habituado a ver-me daquela forma. Na cabeça dele,
Eu era a mulher de faca na mão a lavar a louça na cozinha. Naquele dia, estava a usar as minhas competências para desmontar o castelo de cartas que ele julgava seguro. A reunião durou mais de 1 hora. Não falei da dona Fátima, do disjuntor nem da comida fria. Falei apenas de trabalho. E talvez fosse essa calma que mais o aterrorizava. No final, fechei a pasta. O grupo Figueiredo Martins suspende a análise desta proposta até que todas as despesas irregulares sejam devidamente justificadas, e vamos passar o caso da possível fraude à nossa auditoria independente. O João pôs-se em pé de um salto. Inês, quer dizer, Dona Inês, não podemos falar sobre isto a bem? Afinal de contas, nós. Olhei-o fixamente. Nesta sala, apenas se discutem negócios. Assuntos pessoais, já teve muitas oportunidades de os resolver a bem, e nunca quis. Ele calou-se. Peguei na caneta e levantei-me. Ao passar por ele, parei e disse baixinho, apenas para ele ouvir. Vai para casa, revê a documentação, e não te esqueças de poupar água e luz. As coisas andam caras. O João levantou os olhos, e finalmente a confusão transformou-se em medo. Talvez tenha percebido aí que a mulher a quem a mãe tinha cortado o ar-condicionado não era tão frágil como ele pensava. Nessa tarde, o João chegou à casa em Benfica, quando o calor ainda se fazia sentir. A rua estava calma. Apenas se ouvia o som dos autocarros ao longe. Assim que chegou ao portão, ouviu a dona Fátima a reclamar. São só uns trocos por umas garrafas. Por que é que me vem exigir o dinheiro já? Acha que não temos dinheiro para pagar por acaso? Não tenho trocados agora. O entregador das botijas de gás fez uma careta, ainda a segurar a botija. Minha senhora, já são 3 botijas por pagar. Eu sou só o funcionário. O patrão é que me mandou cobrar isto. A dona Fátima ia responder, mas quando viu o João, mudou logo o tom. João, chegas na hora certa. Paga aqui ao homem. Já lhe falei a bem, mas ele continua ali especado, como se fôssemos fugir com o dinheiro. O João enfiou a mão na carteira, e só lá tinha as últimas notas que lhe restavam. Desde que eu saí, despesas simples como a água engarrafada, o supermercado e a luz tinham se tornado um peso real. Deu o dinheiro e entrou em casa com cara de caso. O calor de dentro bateu-lhe na cara. A ventoinha não estava ligada. A televisão não dava. A cozinha estava apenas iluminada pela luz da rua. A dona Fátima sentou-se na cadeira, a abanar-se com um leque. Estás a ver? A tua mulher é de uma maldade que não se explica. Só por lhe desligar o quadro um bocadinho, teve a lata de fazer uma coisa destas. Tem um coração de pedra. O João atirou a pasta para cima da mesa com força. A mãe pode calar-se um bocado? A dona Fátima assustou-se. O que é que tu disseste? O João virou-se, de olhos vermelhos. A mãe sabe quem eu vi hoje na empresa? A Inês. Ela estava sentada na cadeira da administração, ao lado do diretor. A proposta da minha empresa está bloqueada. Se perdermos este projeto, posso perder o emprego. A dona Fátima ficou de boca aberta e forçou uma risada. Ela deve conhecer alguém lá dentro e deixaram-na lá estar. Não te deixes assustar. A Inês sempre foi um rato de esgoto. Não tem capacidade para ser alguém importante. O João riu-se secamente. A mãe ainda não percebeu. Esta casa é dela. Foi ela que pagou a luz e a água durante este tempo todo. Se eu tive as facilidades que tive no trabalho, foi porque havia alguém por trás. Achou mesmo que a minha vida tinha sido um mar de rosas por magia? O rosto da dona Fátima ficou branco, mas tentou manter a postura. Uma mulher ajudar o marido é o normal. Ela entrou nesta família, tinha de ser devota. Para que atirar isso à cara? Devota? A voz do João subiu de tom. A mãe acha que pagar o crédito, arranjar a cozinha, comprar os eletrodomésticos e encher o frigorífico é ser devota? E o que é que a mãe fez? A não ser chamar-lhe gastadora. A dona Fátima levantou-se. Ah, agora a culpa é minha. Se não fosse a tua mãe a fazer-te a comida e a tratar-te da roupa, achas que chegavas onde chegaste? Eu só lhe ensinei o lugar dela. A meio da discussão, a porta abriu-se. O Tiago entrou a arrastar os pés. A roupa estava amassada. Ao ver o irmão, sobressaltou-se e tentou recuar. O João gritou. Tiago, fica aí. O Tiago sorriu nervosamente. Maninho, já vieste?
Vim só cá dar uma saltada. A dona Fátima foi logo proteger o filho mais novo. Ele veio só ver a mãe. Por que é que estás a gritar com ele? O João olhou para o irmão e depois para a mãe. O que mais é que a mãe me tem andado a esconder? De quanto é a dívida? O Tiago gaguejou. Não, não é nada. Foi só um desentendimento com um amigo. Nessa altura, o telemóvel da dona Fátima tocou. Ela viu o visor e desligou logo. Mas, passado uns segundos, o telemóvel do Tiago tocou histericamente. O João arrancou o telemóvel da mão dele e meteu no altifalante. Ouviu-se a voz fria de um homem. Em 3 dias, ou aparece o dinheiro, ou vamos lá à casa. 15.000 euros não caem das árvores. A dona Fátima deixou-se cair na cadeira. O João olhou para a mãe e a voz dele saiu presa. Então o dinheiro que a Inês dava todos os meses, a mãe usava-o para pagar as dívidas de jogo dele? Os lábios da dona Fátima tremeram. Ele é teu irmão. Teve um deslize. Se a mãe não o ajudar, quem o vai fazer? E a mim? O João esmurrou a mesa. O meu emprego, a casa, os projetos. Está tudo perdido porque a mãe expulsou a Inês. E agora somos nós que vamos pagar por tudo. O Tiago não se conteve. Não ponhas as culpas todas em mim. Tu também não és santinho nenhum. Tu andas enrolado com a Rita por aí, e a mãe também sabe. Não te armes em vítima. Aquela frase caiu no meio da sala como um copo de vidro a partir. A dona Fátima olhou horrorizada para o Tiago. O João ficou paralisado. Ninguém conseguia dizer mais nada. Lá fora bateram a porta 3 vezes. A dona Rosa espreitou, com um grande envelope na mão. Dona Fátima, há aqui uma carta. O carteiro disse que tinha de ser entregue em mão. O João saiu e recebeu a carta. Estava lá escrito o meu nome e a morada de Benfica. Abriu-a, leu 2 linhas e deixou-se cair numa cadeira do pátio. A mãe perguntou a tremer. Que carta é essa, filho? Aviso de despejo. Em 7 dias. Temos de sair. A casa ficou num silêncio absoluto. Cá fora o sol começava a baixar, mas lá dentro o suor escorria das suas testas. Pela primeira vez, a dona Fátima não encontrou palavras para ofender ninguém. 3 dias depois, houve uma gala de negócios num luxuoso hotel em Lisboa, no Hotel Ritz. Era um ponto de encontro de empresas de construção e materiais. Para a nova era, aquele evento era como uma boia salva-vidas. Se o João conseguisse falar com a administração do Grupo Figueiredo Martins, a empresa ainda tinha uma chance. Eu também lá estava, mas sem querer dar nas vistas. Usava um vestido azul escuro, o cabelo num apanhado baixo, e apenas levava o relógio que o meu pai me deixara. Estava na zona VIP, a observar tudo em silêncio. De longe vi o João chegar. Vinha com um fato preto que parecia acabado de engomar. Mas as suas feições abatidas tiravam-lhe todo o brilho. Ao lado dele vinha a dona Fátima. Trazia um vestido abotoado, com um fio de ouro ao pescoço e pulseiras que faziam barulho sempre que ela se mexia. A maquilhagem estava pesada, talvez para esconder as olheiras das noites mal dormidas numa casa quente. Caminhava de nariz empinado, sorrindo como se conhecesse toda a gente. Eu conhecia-a. A vida dela era alimentada pelas aparências. Podia ter 20 euros na carteira, mas fingia ser dona do mundo. O João andava à procura de alguém importante, mas eu ia afastar-me quando a dona Fátima me viu. Apertou os olhos para confirmar e seguiu logo na minha direção, puxando o João. Quando o João me viu, a cara dele mudou. Não se aproximou de imediato, sabendo que eu já não era a mulher com quem podiam gritar. Mas a dona Fátima não queria perder a pose. Puxou-o na minha direção e disse: Olha, a Inês também consegue entrar nestes sítios. Muito bem, sais de casa dos sogros e vens logo arranjar homens ricos para pagarem as tuas festas. Pousei o meu copo na mesa e olhei-a. Boa noite, dona Fátima. Ela sorriu com desprezo. Não me chames dona Fátima aqui. Não tenho uma nora mal educada que corta a luz à sogra e depois foge. Vieste aqui para quê? Para arruinar o negócio do João? O João puxou o braço da mãe. Mãe, já chega. Estamos num sítio público. Mas ela não parava. Olhou para o meu vestido. Este vestido deve ter sido caro. Pediste dinheiro emprestado a quem para vires para aqui dar nas vistas? Podes vestir seda, mas continuas a ser uma nora que não sabe estar. Algumas pessoas perto de nós começaram a reparar. Ouviram-se sussurros.
A cara do João ficou branca de vergonha. Olhou para mim. A voz tentou soar meiga, mas com aquele tom de falso orgulho. Inês, eu estou aqui a trabalhar. Não compliques as coisas. Se ainda tens algum sentimento por mim, vai para casa. Isto não é o local para discutirmos a relação. Olhei para ele. Problemas da relação, João? Quando a tua mãe me desligou o ar-condicionado depois de chegar do trabalho de rastos e tu disseste que ela tinha razão, achaste que isso era um problema para falar a bem? A dona Fátima corou. Ainda tens a coragem de trazer isso à baila. Gastaste luz que não te pertencia. As mulheres como tu têm o coração mais frio do que o gelo. Sorri ligeiramente. E então, dona Fátima, já se habituou a usar o leque em casa? A frase ouviu-se bem à volta. Vários pares de olhos fixaram-se na dona Fátima, que ficou lívida. Alguém atrás tapou a boca para esconder o riso. O João rosnou. Inês, já estás a passar os limites. Respondi. Passar os limites é trabalhar horas extraordinárias, chegar com imenso calor e por querer refrescar-me 10 minutos ser chamada de gastadora. Hoje estou só a lembrar-vos dos factos. As mãos da dona Fátima tremiam de raiva e as pulseiras batiam umas nas outras. Ela ia dar um passo em frente quando ouviu passos firmes. O ambiente à nossa volta calou-se. O diretor, Eng, Carlos Mendes, aproximou-se acompanhado de 2 assistentes. Parou à minha frente e baixou ligeiramente a cabeça, com muito respeito. Dona Inês, a administração já está à sua espera. A gala vai começar. A dona Fátima paralisou, e o João olhou para mim como se só agora estivesse a ver a mulher que desperdiçara. Quando o Eng Carlos Mendes terminou de falar, fez-se um silêncio total. A dona Fátima olhava do diretor para mim, sem acreditar. O João foi o primeiro a gaguejar. Eng Carlos, o senhor tratou-a por quê? O diretor olhou para o João friamente. Apresento-lhe a dona Inês Figueiredo, a herdeira e representante do grupo Figueiredo Martins. Foi como se caísse um raio na sala. A dona Fátima, que segundos antes me chamava aproveitadora, ficou ali de boca aberta, sem sair som. Não precisei de dizer mais nada. Havia verdades que, na hora certa, destruíam tudo. Passei por eles. O João chamou-me baixinho. Inês. Quem és tu, afinal? Parei. Eu sou a Inês Figueiredo. Tu é que nunca tiveste tempo para olhar para mim com olhos de ver. Subi ao palco na frente do salão. As luzes ofuscaram-me. O apresentador anunciou-me solenemente como a herdeira do falecido Joaquim Figueiredo. O salão bateu palmas. O nome do meu pai era incontornável naquele setor da construção em Portugal. Cá de cima, vi a dona Fátima esconder-se atrás do João. O João deixou cair o copo no chão de mármore com um estrondo. Recebi o microfone e falei calmamente. O meu pai sempre me disse que os negócios são como as pessoas. Podes perder capital, mas nunca a integridade. Contratos com erros revêem-se, mas a ganância destruirá qualquer empresa. O João baixou a cabeça e anunciei que os contratos da Construções Nova Era não só estavam suspensos, mas que exigíamos uma auditoria séria. Quando desci do palco, vários empresários vieram falar comigo. Um deles disse, a Inês fala pouco, mas diz tudo, saiu ao pai. Sorri. Num canto, a dona Fátima olhava para mim com verdadeiro pânico. O João aproximou-se, de voz rouca. Por que é que escondeste isto tudo? Olhei-o longamente. Tiveste anos para me conhecer, mas estavas mais preocupado em ouvir a tua mãe chamar-me gastadora e alimentar o teu ego de dono da casa. Eu só não disse nada a quem nunca quis saber a verdade. O João calou-se. A dona Fátima tremia e disse, és mesmo a filha do senhor Joaquim? Olhei-a. Sou. E a casa de Benfica, os luxos e todas aquelas despesas que achava que o seu filho pagava, saíram todas do meu bolso. Mas a senhora teve o desplante de me desligar o quadro elétrico. Ela baixou a cabeça e, pela primeira vez, não teve mais palavras de veneno. Naquela noite, a vitória não foi de quem gritou mais alto. Foi o silêncio deles que foi ensurdecedor. 3 dias depois, o João foi suspenso pela Nova Era enquanto durasse a investigação criminal das contas. A Rita Carvalho mandou-lhe uma mensagem a dizer que não queria problemas com a justiça, acabando com ele. A dona Fátima saiu da casa de Benfica com os filhos.
O Tiago teve de arranjar trabalho nas obras para poder pagar o dinheiro que devia aos cobradores. No dia do divórcio chovia em Lisboa. Assinei os papéis dentro do carro. Não senti pena, apenas que largava um peso. O João ficou com a vida desfeita, colhendo o que plantara. Voltei à casa em Benfica, agora vazia. O quadro elétrico estava ali. A vizinha, Dona Rosa, viu-me e deu-me os parabéns. Disse-me que eu devia seguir em frente. Alguns meses depois, decidi não vender o imóvel, mas transformá-lo num pequeno centro de apoio para mulheres maltratadas psicologicamente ou que precisassem de ajuda e independência. Pintei o portão e as paredes. Mudei os ares condicionados. Certo dia, uma mulher de 40 anos chegou lá lavada em lágrimas, dizendo que era tratada como lixo pela família do marido. Sentei-me e ouvia, com a certeza de que ali, ninguém, mas ninguém, lhe cortaria a luz.